Essa é a inversão do ônus da prova. Que é diferente do caso que você me perguntou, que seria o réu alegar alguma coisa e ele ter que provar aquilo que ele alegou. Mas isso a gente vai falar algumas aulas mais pra frente, tá? Quando a gente abordar a prova. Só para antecipar um pouco. Aqui é mais para chamar a atenção de que vale a pena fazer, tá? Só tomem cuidado, vocês não podem fazer isso aqui, ó. Vem a presença de Vossa Excelência dizer que tudo que o autor alega não corresponde à verdade. Essa impugnação geral ou genérica, ela não é permitida para a pessoa comum. Ela só é permitida pelo Código em 3 situações. Ela é permitida ao curador especial, ela é permitida ao Ministério Público e ela é permitida... artigo 302, um parágrafo lá embaixo. Este ônus quanto à impugnação especificada dos fatos... o advogado dativo. Vamos lá. Primeiro, curador especial. Vamos lembrar aqui. Quem é o curador especial? É aquele representante lá do artigo 9º do CPC, vocês estudaram no semestre passado, que é nomeado toda vez... São 4 situações, né? 2 incisos no artigo 9º, 4 situações. Toda vez que eu tenho um incapaz sem representante legal, um incapaz que, apesar de ter representante legal, ele está em conflito de interesses com o representante legal, toda vez que o réu estiver preso, ou toda vez que o réu for citado por edital ou com hora certa e ficar revel. Nessas 4 hipóteses, o Estado nomeia um curador especial. Na prática, pelo menos onde tem defensoria pública, vai ser o defensor público, tá? E aí eu pergunto para vocês, o defensor público que foi nomeado curador especial no processo X, em que o réu está preso, sabe alguma coisa daquele processo? Tem como saber? Ele vai lá na papuda para conversar com coisa? Não. Então, por isso que a lei permite que ele simplesmente negue de forma geral, genérica. Por que ele nega de forma genérica? Porque negando, o autor vai ter que provar. Percebam que nem sempre a revelia coloca o réu numa posição em que ele vai fatalmente perder o processo. Aquele réu revel que recebeu a nomeação de curador especial, o curador especial tem até uma vantagem. A contestação dele é assim: venha presente de Vossa Excelência na condição de curador especial, designado para o presente processo, refutar todos os fatos alegados pelo autor na inicial. Acabou, essa é a contestação, tá? Quando ele diz refutar, o que o juiz faz? As partes para produzirem, especificarem as provas que desejam produzir. E aí o ônus é do autor, ok? Então esse processo aqui continua, vai para a fase instrutória, pode ter que se ouvir testemunha, tá? E assim por diante. Ministério Público, o código é de 73. Em 73, o Ministério Público não tinha a atuação que ele tem hoje, desde 88, desde a Constituição de 88. O Ministério Público fazia a defesa do ente estatal também, né? O Procurador-Geral da República, ele era o fiscal maior, o acusador maior e ele era o advogado-geral da União, tá? Então, na verdade, essa norma me parece que ela não faz muito sentido, porque hoje você não coloca o Ministério Público no polo passivo de nenhuma ação. O Ministério Público, vocês imaginam o Ministério Público legitimado para figurar como réu em algum processo? Pensa aí, ele pode ser réu no processo? O Ministério Público... Hã? Como réu? Em que situação? Você, por exemplo, numa ação onde é obrigatória a intervenção... Mas ele não é réu. Mas você não teria o direito? Ele é sempre o Ministério Público. Você está dizendo se o incapaz for réu e ele estiver agindo, por exemplo, na defesa do interesse do incapaz. Mas ele não é parte. Ele não é parte, né?
Não, mas aí não é o caso em que ele vai oferecer a contestação. Ele pode questionar determinadas situações que estão indo contra o interesse ou que estão violando ele, mas ele está como custos legis, né? Ele não é a parte. E todas as situações que a lei reconhece legitimidade para o Ministério Público é no polo ativo. É para a proposta civil pública, né? No caso do civil. Percebe? Porque hoje, se você quer um promotor, pega esse projeto que está sendo votado aí de autoria do deputado Paulo Maluf, que diz o seguinte, a proposta, que aqueles membros do Ministério Público que propuserem ações civis públicas e que depois ficar constatado que ela tinha motivações políticas ou pessoais, o membro do Ministério Público vai responder civilmente, tá? Aí fizeram agora a lei da mordaça. O Brasil é o único país que acontece isso. Você faz um projeto de lei dizendo o seguinte: se o agente público violar a lei, ele vai ter uma sanção. Aí todo mundo diz: querem calar o agente público. Deixem o agente público violar a lei, porque é basicamente isso, não é? A discussão não se restringe a isso? Com certeza. Se o projeto diz aquele que passar o limite é punido, e se vem a classe toda e se junta e diz assim, é um absurdo esse projeto, está dizendo que passar o limite tem que ser permitido. Então não quer ter limite. É só no Brasil que acontece esse tipo de coisa. Aí junta a associação, juntou o Conselho Nacional, PGE, fizeram um ato público em defesa da autonomia do Ministério Público. Uma autonomia que, a meu ver, parece que quer poder alcançar, né, uma extensão além dos limites. Mas aí você pega esse projeto, mesmo se ele vira lei, se um promotor pratica um ato enquadrado nessa moldura, não é o Ministério Público que vai para o polo passivo, é o promotor. Percebe? Nem o Ministério Público não vai para o polo passivo. Eu quero processar não o promotor, quero processar a instituição. Você não processa a instituição, você processa o ente federativo. MPDFT, eu processo quem? A União. Um procurador da República praticou um ato que me expôs quero uma indenização. Eu vou entrar com a indenização contra a União. Tá? Promotor da Bahia, contra o Estado da Bahia. Então é difícil visualizar uma situação dessa aqui. Por isso que eu arrisco dizer que está mais para o lado do 73, 88, do que a gente tentar imaginar situações. Aliás, se você pensar bem, essa atuação do MP aí também vem desse código aí, a partir de 73, né, no artigo 82. E o dativo, vocês sabem quem é o dativo? É aquele advogado nomeado ad hoc. O que significa ad hoc? Para o ato. Ele é nomeado só para aquele ato, tá? Você tem uma audiência lá que está marcada e a pessoa está sem advogado e tem que ter advogado, que é o rito sumário, senão o cara vai ficar revel. O que faz o juiz? Chama lá o escrivão dele e fala: pega um advogado aí no corredor que eu vou nomear ele ad hoc, eu vou nomear ele dativo. É assim. E aí, o camarada tá ali no balcão. Eu quero ver o processo número tal. Só um pouquinho, doutor. Sai uma pessoa e volta outra, né? Quando volta, já fala assim: doutor, o senhor me acompanha por gentileza que o juiz está nomeando o senhor dativo numa audiência que está ocorrendo agora. Mas eu não posso, não sei o que. O senhor tem a justificativa das que são previstas em lei? O senhor tem outra audiência agora? O senhor tem um caso de morte na família? Então, doutor, vamos lá, porque esse juiz aí é mais nervoso e tudo mais, ele pode se exaltar um pouco e tal. Eu tive uma colega aqui, professora daqui, que ela era a coordenadora do estágio, do nosso estágio.